Boa tarde, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Então, estou aqui na escola, estou aproveitando que não tem ninguém aqui na sala, né, para gravar esse vídeo para vocês. E não tem ninguém aqui, então, por causa disso, eu fico minha mesa bem no cantinho, né? Então, eu estou tendo a oportunidade de ficar sem máscara, mas assim que chegar alguém aqui, eu coloco a máscara novamente, tá bom? Então, a gente vai continuar. Não sei se vocês chegaram a ver, né, o último vídeo que eu tinha postado para o terceiro ano, falando o Ashkito, né? Ashkito, né? É bem engraçado, bem legal. Então eu fiz aquela comparação, né? Aquela analogia para vocês pegarem os presidentes, a questão cronológica, tá? Agora a gente vai entrar na apostila que já não traz uma questão cronológica, mas sim uma questão de temas aqui, né? Então o próximo tema é o Convênio de Taubaté, uma política feita por Minas, Rio e São Paulo de valorização do café, tá? Beneficiar os cafeicultores em momentos de crise. Quando o preço do café abaixava muito, o governo federal comprava o excedente de café e estocava. Esperava-se a alta do preço, então os estoques eram liberados. Então isso foi chamado de Convênio de Taubaté, política de valorização do café. Houve também a questão da borracha. Fiz uma pergunta, né, na atividade de vocês sobre a questão da borracha. Tem no livro. Tá bom? Vocês vão estar lendo a questão do livro do coronelismo e logo em seguida vai estar falando sobre a borracha. Dá uma olhada lá que vocês vão conseguir fazer. Tá? Depois tivemos a Guerra de Canudos. Depois não, né? Não é cronológico, né? Mas ainda no governo de Prudente de Moraes, o primeiro, né? Canudos, movimento isolado, né? Muitos coronéis contratavam indivíduos para proteção familiar, jagunços utilizados para impor vontade do latifundiário. Eventualmente, alguns jagunços abandonavam o seu coronel e passavam a agir por conta própria, né? Então, o banditismo local era muito normal, né? E aí, nesse contexto de muita crise, muita guerra, né? Vai ser uma forma de fugir da miséria, da exploração, através do misticismo, né? Um catolicismo rústico que era praticado por essas pessoas, tá certo? Que vão acreditar na vinda do Messias, né? A esperança, né? Quando está tudo muito ruim, cria-se um sentimento de esperança, narrado por Euclides da Cunha em Os Sertões, que vai falar sobre o Canudos, movimento que vai girar em torno do líder Antônio Conselheiro, que vai arrastar multidões com as suas pregações, né? E ele vai ser tido como Messias, que veio para salvar, amenizar, né, o sofrimento, né? Ele vai ser famoso, né, por vários milagres, curar doentes, tá? E aí ele vai fundar uma comunidade em Canudos, na região de Belo Monte, beleza? Então, é no sertão baiano, ok? Então, o que vai acontecer, né? A concentração do povo assustou os fazendeiros. Latifundiários que temem perder a mão de obra e ataques suas propriedades solicitam a intervenção do governo estadual, pedindo o reforço da Igreja Católica, tá bom? Então, esse movimento de Canudos ele vai ser reprimido, tá? A pedido dos próprios latifundiários, estavam perdendo mão de obra por essas pessoas que estavam indo morar nas comunidades, ok? Então, bombardeio dos canões arrasou Canudos, né? Enfim, mas vai ser um movimento bem interessante, assim como o Contestado, já no século seguinte, né? Em 1913 a 15, nós temos o Contestado, né? Que é mais ou menos o mesmo contexto, porém, né, na região sul, né? Enfim, nós vamos ver daqui a pouco, tá? Monte José Maria também vai ser um movimento milenarista, né? O que é milenarista, né? O fim dos tempos, essa coisa toda, né? Do Messias, messiânico e milenar, né? Bem interessante. Cangaço, movimento que vai estar aí também ocorrendo, tá? A desigualdade vai aumentar no Nordeste, foi então que o banditismo social surgiu e ficou conhecido como cangaço, né? Então tem a procura, né? Aí nós teremos o famoso Lampião, né, e Maria Bonita, né? Roubavam bens moradores das famílias dos coronéis, né, para poder ter uma vida um pouco melhor, enfim. E aí nós teremos a figura do Lampião, que nasceu em 98, né, Pernambuco. Seu pai foi um fazendeiro, que vai explicar um pouquinho da história dele, né, do Lampião. Aí tem até algumas imagens, né, bem interessante aí. Lampião caiu em uma emboscada e foi morto junto com a mulher, Maria Bonita, e seu bando, que tiveram suas cabeças expostas em locais públicos, pois o governo queria assustar quem ousasse continuar, né, com esse banditismo. As revoltas urbanas, a principal delas, né, vai ser a revolta da vacina no Rio de Janeiro, 1904, já no governo posterior ao Campos Salles. Campos Salles vai ser aquela questão da política dos governadores, que a gente já viu, né? Eu já expliquei nas aulas anteriores. Campos Salles também, só um detalhe, ele vai assinar o Funding Gloan, que é um empréstimo,
tá? E também vai propor o funcionamento financeiro da nação assinando o Fundo de Luan, né? Início da política do café com leite. Então ele vai um empréstimo externo para investir no café, para investir nessa questão toda aí, né? O Brasil ainda vai estar endividado, além de tudo. Revoltas urbanas, revolta da vacina. No contexto do Rodrigues Alves, que vai ser um próximo presidente, depois do Campos Salles, ele vai estar passando por um contexto de saneamento básico, aqui, ó, saneamento, né? Então, ele vai convocar o médico Oswaldo Cruz, que vai ser um dos grandes arquitetores, vamos dizer assim, né? Que vai arquitetar, né, a urbanização do Rio de Janeiro. E aí, nesse contexto de urbanização, eles vão obrigar a população a se vacinar contra a varíola, e as pessoas não tinham consciência do que aquilo representava, né? E muitas vão se revoltar quebrando as vacinas, né? Porque a vacina era um trambolho de uma vacina, a pessoa chegar lá, o grande problema foi a falta de conscientização, então as pessoas vão se revoltar. Consequência da revolta da vacina, o surgimento das favelas no Rio, porque muitas pessoas vão morar, né, nos centros periféricos, né, que vão ser expulsas dessas regiões, que vão estar vivendo essa urbanização, esse processo, esse contexto, e vão ir para os morros. Tá? Então, vamos continuar aqui. Aí o Rodrigues Alves, Parari Papá, revolta da vacina, né, já expliquei. Tá? Questão do Acre também. Tratado com a Bolívia de Petrópolis, em 1903, qual o Brasil teve a posse do Acre, né, pagou a indenização, tal. Né. Aí o primeiro colapso do café com leite vai ser depois do Afonso Pena. Né, o Afonso Pena ele vai morrer, o próximo presidente, ele vai morrer em 1909, e aí entre 9 e 10 vai assumir o Nilo Peçanha, e aí vai ter as campanhas presidenciais. E aí, nesse contexto, nós teremos a campanha civilista. Por quê? Hermes da Fonseca era o candidato militar do Rio Grande do Sul, enquanto Rui Barbosa era paulista, que pela corrupção eleitoral, pelo café com leite, era para ser eleito, já que Afonso Pena era mineiro, né? Então agora deveria ser um paulista. Porém, todavia, né, por conta de estar queimado, tá, o Rui Barbosa, por causa do encilhamento, ele perde a eleição, ele consegue perder. E aí o Hermes da Fonseca, né, vai conseguir vencer e vai ser responsável pela revolta da Chibata, responsável por reprimir a revolta da Chibata, né, que vai ser liderada por Antônio João Cândido. Né. João Cândido era um negro que vai sofrer muitos maltratos da Marinha e aí vai incentivar essa revolta. Tá. João Cândido era muito temido por várias pessoas e quando ele foi preso ele fazia bordados. Uma grande curiosidade aí sobre João Cândido. José Murilo de Carvalho, um historiador, escreve, né, os bordados de João Cândido. É bem interessante. Né? Uma pessoa tinha uma sensibilidade também, e é legal, né, entender esse outro lado também, que não era uma pessoa simplesmente violenta, como muitos pensavam. Né? A ideia de Hermes vai ser a política das salvações, combater, né, a corrupção. Tá? Então ele vai intervir militar novamente, só que não vai dar certo. Né? Depois do Hermes... No contexto vai ter a Guerra do Contestado, né? Então a ideia aqui, né, para lidar com o contestado foi que na região atuava o americano, né, proprietário da empresa Brasil Railway Company, né, estado de ferro que ligava São Paulo e Rio Grande do Sul. A situação vai se agravar. Por quê? Muitas pessoas vão ficar sem terra por conta dessa estrada de ferro aqui. E as pessoas, né, os poceiros desapropriados expulsos pelos coronéis, vão se agrupar e vão fazer um movimento comum em José Maria, bem parecido de Canudos. Tá? Então, mesmo contexto aí, vai ser reprimido também, ok? Então, né, alguns avanços industriais nesse período, apesar dos obstáculos, a industrialização da República Velha trouxe avanços importantes. Capitais se transferiram da área agrária exportadora para o setor industrial e o mercado interno impulsionou com a chegada dos imigrantes. Além de trabalhos assalariados, consumidores, muitos traziam consigo conhecimento técnico. A indústria derrubou principalmente nas cidades Rio de Janeiro e São Paulo. Cafeicultores investiram comércio e indústria. Né? Com a Primeira Guerra Mundial, aí sim, Venceslau Braz, aí vai ser o período do Venceslau Braz, que vai adotar políticas de substituição de importações. Expliquei também na aula que eu falei para o terceiro ano. Né? Então, produção interna aqui no Brasil, no contexto de guerra, bem legal. E aí, para finalizar, né, já no governo do Mineiro, né, Arthur Bernardes, que vai ter uma dificuldade de tomar posse, né? Vai ter uma grande revolta aí para impedir a posse do Arthur Bernardes e tal, enfim. Nesse contexto, década de 20, pós Arthur Bernardes, aí nós teremos o tenentismo. A satisfação dominava os jovens do exército. Né? O exército ainda não tinha esse enfoque que tem hoje, né?
Então, depois da Guerra do Paraguai, lá no Império, o exército começa a crescer, os militares e tudo mais, mas esses tenentes de baixa patente, eles ainda não vão conseguir ter força no Brasil. Quem vai dar essa força para esses tenentes vai ser Getúlio Vargas, tá? Quando o Getúlio Vargas entra no poder em 1930, com, né, vamos dizer assim, esse golpe, vamos dizer assim, que ele vai dar, nós vamos ver, né? Primeiro grupo que ele se compromete vai ser com os tenentes, né? Porque os tenentes, querendo ou não, esse movimento que era contrário à política do café com leite, contrário a essa corrupção tenentista, vai contribuir para a entrada de Vargas, do Rio Grande do Sul, né? Vai dar o golpe e tal, então os tenentes vão ser a favor, né, de trocar e de sair essa alternância de São Paulo e Minas, tá? Então vai ser bem interessante essa questão aqui, né? Tô falando rápido, gente, porque a gente já viu na aula passada, né? Então, contra a oligarquia, defendia o voto secreto, eleições diretas, judiciário, evitar fraudes, legislação por país, processual, né, revisão de sistemas educacional e tributário, fim do domínio político dos grandes estados. Né? Então, as principais questões aí. Então, Arthur Bernardes ele entra e aí vai ter a revolta do Forte para tentar impedir a posse. Né? Então, Arthur Bernardes ele vai ter que governar de 1918 a 1922 em estado de sítio, em estado de alerta, né? Com extremo autoritarismo e tal. Né? E aí de 22 a 26, acho que tô. Né? Aí nós teremos como é que chama? O Washington Luiz, né? Nós vamos ver aí, vocês vão ver depois, 26 a 30, né? E aí, ó, 22, desculpa, 18 a 22 ainda é dos 22 a 26, Arthur Bernardes, e depois de 26 a 30, Washington Luiz, né? Eu falei errado antes, faz uma correção aí, né? Mas é o período do tenentismo, de qualquer maneira, né? Esse período, toda a década de 20, tá? Vai ser o período da coluna Prestes, beleza? E aí vão ter vários. Aí vem a ideia do comunismo aqui, né? Luiz Carlos Prestes. Né? Esse contexto comunismo aqui no Brasil, né? É bem interessante quanto isso até hoje causa impacto nessa ideia. Mas a coluna Prestes vai percorrer grande parte do território brasileiro, né? Incentivando a população a rebelar contra o governo, implantar o voto secreto e tal, né? Acabar com a miséria e justiça social. Né? Como que foi, então, a coluna Prestes? A coluna Prestes vai ser cerca de 25 mil quilômetros que eles vão percorrer, né? Então vão ter cerca de 200 homens. Vários movimentos da caminhada, chegou a contar com 1.400 pessoas. Então, esses integrantes da coluna Prestes passam por várias cidades, tá certo? E teve início na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul. Depois percorreu 11 estados, terminou dividido. Um grupo foi para Bolívia, enquanto o outro foi para o Paraguai. Independente disso, gente, né? Embora não conseguiu derrubar o governo, a coluna vai ser importante porque vai enfraquecer, de certa forma, né, as bases da república, das oligarquias, tá bom? Isso vai favorecer para que haja o golpe, tá? Que aí a gente vai falar depois, né, desse golpe aí, ou Revolução de 1930, né? Ou seja, golpe militar, golpe da ditadura militar de 64 ou Revolução de 64. Né? Então esses conceitos aí de golpe ou revolução a gente vai ver depois nas próximas aulas, tá bom? Mas por enquanto é isso, beleza, gente? Um grande abraço para vocês aí e tudo de bom!